Olá, graça e paz para todos. Hoje meditando aqui numa passagem muito conhecida da Bíblia, Daniel 6. É uma passagem que eu acredito que todos já tenham ouvido, né? De alguma forma, em algum lugar falar. No versículo 16 deste capítulo de Daniel 6, nós vemos aqui um rei que assinou um decreto e condenou esse jovem Daniel por conta desse decreto. Só que no momento em que ele lançou Daniel ali na cova dos leões, ele estava triste por isso, e ele falou: Daniel, o teu Deus, a quem você continuamente serve, esse Deus te livrará. Olha só que coisa tremenda, né? Daniel tinha sido levado como escravo, ele estava numa terra que não era sua, no meio de um povo que não era o seu povo. No entanto, Daniel não foi influenciado pela cultura daquele povo. Ele não se influenciou, ele não se deixou levar, ele não entrou no meio, né, daquelas coisas. Ele não serviu aos deuses daquela nação, ele continuou fiel e firme ao seu Deus. E com essa atitude, ele conseguiu a admiração e o respeito, né, tanto de Nabucodonosor, que foi anterior, a Dário, que era esse aqui, né, que lançou ele na cova dos leões. Ele encontrou graça diante dessas pessoas. Ele encontrou graça diante dos reis. Tanto que Dário nomeou 3 príncipes, e entre esses 3 estava Daniel. E diz a palavra de Deus aqui no capítulo 6 que dentre esses 3 Daniel se destacou. E isso atraiu o olhar, isso atraiu a inveja, isso atraiu o ódio, né, daquelas pessoas, porque eles não queriam isso, né? Daniel não era um deles, e como Daniel estava se destacando, né? Então eles armaram algo, começaram a procurar algo errado na vida de Daniel, para terem contra ele algo que o destruísse. Mas eles não encontraram nada de errado na vida de Daniel. Não havia nenhuma condenação, nada que pudesse ser usado contra a vida dele. E aí, então eles pensaram, porque é assim que o inimigo faz. Ele procura ocasião contra a nossa vida, e se ele não encontra, ele vai arrumar uma maneira de tentar nos destruir. Mas aquele que está firme em Deus pode descansar, porque o nosso Deus, ele nos guarda. O nosso Deus é ele quem nos protege, é ele quem desfaz toda a armadilha e toda a obra do diabo para nos destruir, quando nós estamos firmes no Senhor, firmes no propósito. E era assim que Daniel estava. E então eles falaram: é na lei dele, do Deus dele, que nós vamos encontrar algo para destruí-lo. E aí então eles chamaram o rei e sugeriram um decreto, que durante 30 dias ninguém dentro daquela província poderia fazer uma petição a Deus algum, a nenhum Deus, e muito menos a algum homem, a nada. A única pessoa a quem eles poderiam fazer algum pedido seria diretamente para o rei. Daniel ouviu, e o seu coração não temeu diante desta ameaça, porque no decreto a sentença seria uma sentença de morte, seria a cova dos leões. Naquele tempo eles tinham esse costume de manter leões em cativeiro, em covas, e que serviam para isso também, né? Para sentenças de morte. E Daniel, ele foi sentenciado, porque Daniel, quando ele ouviu aquele decreto, a primeira coisa que ele fez, ele foi buscar a Deus. Ele foi orar, aquele que tudo pode e aquele que ouve a todas as orações. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, aqui diz na palavra, no livro de Daniel. 3 vezes ao dia ele se colocava de joelhos e ele orava a Deus, ele fazia intercessão por todo o seu povo, pela nação que estava ali cativa, presa, né? E ele manteve aquilo que ele tinha com Deus, esse propósito de oração. E ele dobrou o seu joelho e ele foi orar. E como os inimigos já estavam de olho, eles viram Daniel fazendo isto. E eles foram lá até o rei, correndo, né, com aquela pressa, né, de falar, de denunciar. E contaram para o rei
que Daniel estava desobedecendo um decreto, uma ordem. E a sentença foi a sentença de morte. Como o rei já tinha assinado um decreto, ele não poderia voltar atrás. Apesar dele gostar, de ele amar a Daniel, ele não poderia voltar atrás. E então Daniel foi jogado na cova dos leões. Foi colocado uma tampa muito pesada para que ele não tivesse chance alguma de escapar, e o selo real do anel do rei. Aquele selo era um selo irrevogável, ninguém poderia mudar, nem mesmo o rei poderia alterar. Mas com tristeza na voz ele disse: Daniel, o teu Deus, Deus a quem tu serves, ele há de te livrar dos leões. E foi assim, tão de Deus proteger Daniel que até o rei, ele não conseguiu comer, ele jejuou. Ele não dormiu, o sono dele foi embora, então ele fez vigília e jejum a favor da vida de Daniel. E logo que o dia amanheceu, ele correu, ele tinha aquela esperança viva dentro dele. E ele chegou e pediu para abrirem a cova, e com tristeza na voz ele chamou Daniel. Será que o teu Deus te livrou? E Daniel respondeu: sim, eu estou vivo. O meu Deus me livrou. Olha que glória. Os leões não sentiram fome naquela madrugada. Os leões ficaram ali ao lado de Daniel, protegendo, guardando a vida dele. E é assim que acontece conosco. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós temos um propósito firme com Deus, o Senhor nos guarda. Ainda que você caia, ainda que você esteja abatido hoje, que você tenha caído, ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de você fazer uma nova aliança com Deus, renovar o pacto, a aliança com o Senhor e voltar ao primeiro amor. Muitas vezes nós somos sugestionados aonde trabalhamos, aonde estamos, numa roda de amigos, Temos aquele medo, aquela vergonha de sermos mal vistos, de não sermos assim, amados, aceitos, de sermos rejeitados por sermos cristãos. Não devemos ter medo de nada disso. Devemos temer aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, aquele que tem o poder de nos livrar da cova dos leões, aquele que tem o poder de fechar a boca do leão. Você não precisa mentir no teu trabalho para manter o teu emprego. Você tem um Deus que é fiel para te guardar e para honrar a tua fidelidade com Ele. Existem coisas que são sérias demais. E Deus tocou hoje nisso, sabe, no meu coração, das pessoas que mentem para manter um emprego. Isso é muito sério, sabe por quê? A palavra de Deus, ela nos diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, se ele é pai, ele tem filhos. E quem são os filhos do pai da mentira? São os mentirosos. E isso é muito sério. Porque Deus é o nosso pai. Ele tem que ser o nosso único pai, o nosso único Deus. É Deus quem tem que ditar as regras da nossa vida, daquilo que nós devemos fazer. E Deus, ele é misericordioso e bom para te perdoar hoje, nesse dia, de todo pecado. Deus, ele é fiel e bom para desfazer todo o mal sobre a tua vida. Em João 8,44 você pode encontrar essa citação sobre o pai da mentira. E aprender a começar a hoje falar: Senhor, eu não vou mais mentir para manter algo na minha vida por medo. Daniel não teve medo e Deus o livrou. Não tenha medo. Creia em Jesus Cristo, creia no Senhor. E ainda que algo venha acontecer que talvez não seja do teu agrado, saiba que Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece a tua vida desde o teu nascimento até o último dia da tua vida. Jesus Cristo, ele está voltando para buscar uma noiva irrepreensível.
Nós somos esta noiva. Mas ela só vai subir irrepreensível. É tempo de começarmos a consertar todas as coisas erradas da nossa vida. É tempo de começarmos a buscar ao Senhor na palavra, o Deus da Bíblia. O Deus que é amor, sim, mas o Deus que também é juízo. Deus, ele é juiz e também justificador. Ele é aquele que virá julgar a terra, mas ele é aquele que justifica aqueles que andam na sua presença. Então hoje é tempo de você andar na presença de Deus. Hoje é tempo de você ser luz aonde você está. Hoje é tempo de você ser luz na roda dos teus amigos, no meio dos teus amigos. É tempo de você não se envergonhar do nome de Deus, de você abrir a tua boca e falar do amor dele, e falar que Jesus está vindo buscar a sua igreja. É tempo de você no teu trabalho ser luz. Você não pode ser conhecido como cristão dentro da igreja. É lá fora, é fora da igreja. É no teu trabalho, é na escola, é no meio dos teus amigos, é na tua família. A palavra de Deus, ela é a mesma, ela não mudou. O nosso Deus também não mudou. Ele continua o mesmo. E pecado continua sendo pecado, graça continua sendo graça. Ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, Senhor, que morreu na cruz por nós, para nos salvar e nos perdoar. Mas é necessário uma mudança de atitude, é necessário arrependimento, é necessário uma conversão. Não procure textos bíblicos para justificar o teu pecado. Quando nós estamos pecando, nós temos essa tendência de querer procurar coisas que justifiquem, mas não há justificativa para o pecado. Mas Deus justifica os arrependidos. Amém? Pense nessa palavra. Pense no quanto Deus já tem te livrado. Pense no quanto Deus já tem fechado a boca dos leões. Pense no quanto Deus já tem te justificado diante dos homens, das pessoas. Pense no quanto Deus já tem te honrado, enquanto muitas pessoas têm se levantado contra você, têm se levantado contra a tua vida, têm te caluniado, têm falado coisas contra a tua vida, e Deus tem te justificado. Comece a pensar em tudo que Deus tem feito ao teu favor, a favor da tua família. Deus, ele tem prazer na tua vida. Deus, ele quer te ajudar, te levantar. Deus quer te usar como sal e como luz. É hora de acender a candeia. É hora de resplandecer, de mostrar a luz de Cristo. É hora da glória do Senhor brilhar através de você. É hora de ser o sal, de ser a luz. É hora de você ser boca do Senhor, mãos e pés do Senhor nesta terra. É hora de você honrar o nome do nosso Deus. Vamos honrá-lo, vamos amá-lo, não vamos temer o inimigo. Vamos temer aquele que é o justo juiz, mas também o nosso justificador. Jesus Cristo já morreu na cruz. Jesus Cristo já gritou: está consumado. A obra já está consumada. Hoje você já tem livre acesso à presença de Deus. Você pode falar com Deus no precioso nome de Cristo. Você pode se achegar à presença de Deus. Você pode ter um relacionamento íntimo de pai e filho, de pai e filha. É assim o nosso relacionamento com o Pai. E é desta forma, como um pai, que ele te justifica, que ele te defende.
Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Que a glória do Senhor resplandeça sobre a tua vida. Fiquem com Deus e tenham um dia maravilhoso.